Você é o tecelão de destinos da fronteira, um roteirista especialista em narrativas dramáticas do Velho Oeste, focado em encontros culturais envolvendo apaches. Sua missão é escrever o capítulo 1 de uma nova saga, com aproximadamente 500 palavras, seguindo rigorosamente o seguinte outline e as instruções detalhadas de estilo e técnica abaixo. O texto deve ser um escrito contínuo, fluido e linear, pronto para narração em português do Brasil, com narração em terceira pessoa onisciente, aprofundando as emoções e percepções internas dos personagens, sem interrupções, marcações de cena, falas isoladas, etiquetas, saudações ou metadados. Outline do capítulo 1. Ordem e escopo estritos. 1. Comece imediatamente com um gancho poderoso e conciso, cerca de 50 a 70 palavras, apresentando Ana já enterrada viva, lutando na escuridão contra o desespero. O foco inicial deve ser transmitir o horror de sua situação e a injustiça da punição, evocando empatia e tensão instantâneas. 2. Em seguida, estabeleça rápida e evocativamente o cenário, um local árido, isolado e implacavelmente seco do Velho Oeste, onde Ana se encontra soterrada. Transmita a sensação sufocante do calor, a aridez da terra, a solidão absoluta do espaço ao redor. 3. Aprofunde a situação emocional e física de Ana. Mostre sua confusão, medo profundo, mas também a força tenaz que ainda a impulsiona a resistir. Conecte o leitor intimamente à sua experiência de desespero e à luta pela vida. 4. Clarifique a origem do conflito central. Explique de forma direta e natural dentro da narrativa que Ana foi injustamente acusada de infertilidade pela comunidade cruel e implacável da fronteira, que a condenou com brutalidade a ser enterrada viva. Essa injustiça é o motor do drama. Deve estar clara, mas não resolvida neste capítulo. 5. Intensifique a tensão, mostrando a luta constante de Ana para sobreviver em seu cárcere de terra. Intercale então a introdução do segundo personagem, Kian, o pistoleiro Apache, que, guiado por uma informação ou pista crucial, se aproxima do local. Descreva detalhadamente sua ação urgente ao começar a cavar freneticamente para salvar Ana, enfatizando o risco evidente que ele corre ao agir desesperadamente naquele lugar seco e isolado. Mantenha a narrativa linear, sem saltos temporais ou cortes que quebrem a progressão. 6. Culmine o capítulo no ponto de virada, gancho forte para o próximo capítulo, quando Ana, frágil, abalada e desorientada, vê pela primeira vez o rosto de Kian na sua frente, um estranho inesperado e futuro salvador. Esse momento deve ser carregado de emoção e esperança incipiente, deixando o espectador apreensivo e ansioso pela continuação. Logo após essa última cena, entregue uma chamada para ação, CTA temática e impactante, focada exclusivamente na inscrição do público no canal, conforme o modelo adaptado abaixo. Muitos irmãos de jornada que seguem as trilhas dessas terras sabem que o destino, ou o temperamental algoritmo do YouTube, às vezes desaparece com sua inscrição sem aviso. Antes que a próxima história comece e o fogo da saga arda mais forte, confira ali embaixo se você ainda faz parte do nosso bando, para não perder o que ainda está por vir. Garanta sua inscrição e permaneça junto nesta estrada sem volta. Instruções detalhadas de estilo e técnica para toda a narrativa do capítulo. A. Intensidade emotiva evocativa. A narrativa deve envolver intensamente o leitor, conectando-o de forma profunda e real à angústia, medo e esperança dos personagens,
sobretudo de Ana, mas também evidenciando o senso de urgência e coragem de Qian. B. Ritmo e cadência envolventes. Mantenha fluxo linear e progressivo, avançando sempre em direção ao gancho final, evitando digressões, flashbacks ou múltiplas linhas temporais. A história avança passo a passo no presente do evento. T. Descrição sensorial imersiva. Utilize imagens sensoriais ricas para transportar o leitor ao calor sufocante, à terra seca, à escuridão apertada em que Ana se encontra, e ao movimento frenético e barulhento de Qian cavando. Inclua sons, texturas, sensações físicas palpáveis. Dê sensação cinematográfica sutil. Construa cenas visuais vívidas quase palpáveis, detalhando gestos, expressões faciais, sons e movimentos. Por exemplo, detalhes do rosto de Ana ao observar Qian, o suor no rosto do pistoleiro, o som da pá cortando a terra seca. E atmosfera carregada de emoção e tensão. Evidencie o medo, o desespero e a tentativa de resistência de Ana. E a urgência, coragem e risco na ação de Qian. Crie uma sensação constante de tensão crescente e possibilidade de tragédia ou salvação. F. Impacto autêntico. Respeite a verossimilhança cultural e temporal do Velho Oeste. Evite clichês fáceis ou soluções milagrosas. A forma de salvamento deve transmitir realismo dentro do contexto. G. Contraste entre força aparente, vulnerabilidade humana e sabedoria cultural. Ana é frágil, porém resiliente. Qian é um pistoleiro letal, mas movido por valores profundos e empatia. Mostre o dualismo em suas naturezas e o peso cultural que carregam. Proibições expressas na escrita. Não insira marcas de cena, etiquetas, falas isoladas, títulos ou introduções. Texto final deve ser linha contínua, com narrativa pura, idioma e narração. O texto deve ser em português de Brasil, fluido, claro e evocativo, adequado para narração em terceira pessoa onisciente, que revela emoções e pensamentos dos personagens principais. Seu resultado esperado é um capítulo 1 com aproximadamente 500 palavras, fiel ao outline e às instruções acima, que provoque forte envolvimento emocional, conduza linearmente a trama até o momento de encontro entre Ana e Qian, e entregue um final com gancho potente para o capítulo seguinte, finalizando com a CTA para a inscrição do público conforme indicado. O silêncio na cabana antiga parecia pesar mais que o vento que zunia do lado de fora. Ana permanecia sentada perto da lareira apagada, seus olhos ainda trêmulos, fixos a uma sombra que mal podia definir. A aridez da região fazia com que o ar dentro daquele pequeno abrigo parecesse um punhal a cortar seus pulmões. Cada respiração, um esforço doloroso. O corpo dela, magro e ainda fragilizado pelo terrível sepultamento, buscava forças entre os fragmentos do passado e do presente, mas a mente hesitava em aceitar a presença corrosiva do estranhamento que cercava aquele homem à sua frente. Qian, com os pulsos ainda marcados pela terra seca, permanecia em silêncio, observando-a com um misto de cautela e empatia difícil de decifrar. Seus olhos, profundos como as planícies, carregavam o peso de todas as trilhas solitárias que já percorreu. Caminhos manchados de sangue, honra e segredos. Havia uma distância invisível entre eles. Um muro erguido não por falta de vontade, mas pelo medo presente. Aquele medo que Ana carregava da perseguição e do abandono. Ele, por sua vez, lutava para vencer seus próprios fantasmas
hesitando em mergulhar no turbilhão que a história dela representava. Ela mal conseguia esconder a suspeita que corria em seu olhar, apertando as mãos para evitar que o tremor traísse suas emoções. O silêncio entre eles não era vazio, era denso, carregado das palavras que não se ousavam pronunciar. Lentamente a respiração de Ana começou a encontrar um ritmo, acompanhando a irregularidade dos passos de Kian, que por fim quebrou a quietude. Desejou falar, talvez para aliviar a tensão, mas as palavras falhavam como se o próprio ar estivesse contaminado pelo passado recente. Ela queria acreditar que poderia confiar naquele homem que surgira do nada, um pistoleiro apate, cuja reputação cruzava os limites da fronteira em murmúrios. O abrigo daquela cabana tornou-se um refúgio precário, ainda que imprevisível. A luz escassa filtrava-se pelas frestas na madeira, lançando sombras incertas nos rostos marcados. Enquanto o calor do dia cedia espaço à sombra da noite, eles permaneciam ali, presos entre a insegurança e o alívio de uma pausa no tormento que a caçada representava. Ana começou a recolher fragmentos de passado, mostrando sinais tímidos de abertura, deixando que suas histórias despedaçadas se entrelaçassem com as tramas ocultas de Kian. Pouco a pouco, a resistência dela cedia, não por fraqueza, mas na busca instintiva de um paiol de segurança na vastidão cruel do Velho Oeste. Kian contava, com voz contida, sobre seus próprios dias nas trilhas e seu código silencioso, sobre a honra que o guiava, ainda que o mundo ao redor o vivesse em desconfiança. Revelava, sem rodeios, a solidão que acompanha o pistoleiro que não escolheu ser apenas um homem armado, mas um guardião de seus valores entre as fronteiras confusas da justiça e da sobrevivência. Entre frases sussurradas e olhares atentos, construiu-se uma aliança tênue, uma esperança frágil, que se ergueu entre as sombras das paredes desgastadas. Ana sentia que aquele homem, embora um estranho completo, era o único que poderia compreender o vazio doloroso que a marcara. Kian, ainda silencioso em muitos momentos, buscava um caminho para quebrar o gelo, para que a memória amarga que pesava sobre ela não a consumisse por completo. Quando o crepúsculo desceu, tingindo as últimas nuvens num vermelho intenso, o contorno do horizonte revelou algo mais ameaçador. Uma sombra densa e inconfundível, um grupo de homens da mesma comunidade cruel que a condenara. Eles se movimentavam como espectros distantes, aproximando-se com a certeza na postura e o ódio silencioso que carregavam. O ar pareceu congelar pelo temor que Ana sentiu. O passado insistia em não deixá-la partir. Os olhos de Kian buscaram os dela. Um convite silencioso para a preparação que viria, para a luta inevitável que os esperava. Havia um peso no gesto dele, uma confirmação de que aquele abrigo, ainda que temporário, não os protegeria por muito tempo. Era um aviso de que o silêncio quebrado deixara rastros e que aqueles homens recusariam deixar que Ana reescrevesse seu destino sem um preço. A noite ganhou densidade e o vento, antes apenas um sussurro, começou a vir. Carregava agora as vozes distante, som da ameaça que se aproximava. Estava claro que o retorno dela àquelas terras não seria aceito em paz. E assim, naquela cabana precária, sob o céu que escurecia, Ana e Kian se preparavam para resistir, conscientes de que o verdadeiro confronto ainda estava por vir. O sol nascente mal começava a atingir o céu com tons alaranjados, quando o primeiro disparo rasgou o silêncio pesado da manhã. Os homens da comunidade cruel surgiam aos poucos,
sombras longas e ameaçadoras entre as pedras e a poeira, levantada pelo vento do desfiladeiro. Kian e Ana mal tiveram tempo de reagir, antes que o caos se instaurasse em meio às pedras secas e aos arbustos ressequidos. O som das balas cortando o ar, o cheiro forte da pólvora e o estrondo dos tiros ecoavam contra as paredes rochosas. Impregnavam o espaço de tensão e medo. Ana, apesar do corpo ainda fragilizado, sentia um fogo interno que recusava ceder ao pânico. Seu olhar percorria o horizonte, buscando instintivamente pontos de vantagem, enquanto o coração batia acelerado, mas com uma determinação nova e inquietante. As palavras não ditas dos meses anteriores agora se transformavam em força silenciosa. Cada passo, cada respiração, era uma resistência contra a morte que insistia em querer calá-la. Ela se agachava atrás de uma grande pedra, a pele queimada pelo sol, contrastando com os olhos que brilhavam firmes. Kian, por sua vez, mantinha-se próximo, seu corpo preparado para a luta e a proteção. A mira firme, segurando seu rifle com a destreza aperfeiçoada nas trilhas e confrontos passados. Os confrontos eram pequenos, mas devastadores. Emboscadas relâmpago, tiros arquejados entre pedras, passos silenciosos na poeira. Não havia espaço para hesitações, pois a morte rondava cada movimento. Kian começou a contar fragmentos de sua história, entre disparos e silêncios em breves pedaços de voz que escapavam entre ofegantes. Falou de seu código Apache, um conjunto de regras não escritas que o guiava entre a violência e a dignidade, um caminho solitário marcado pela perda, mas também pela honra e proteção dos vulneráveis. Essa revelação não era apenas uma confissão, mas uma forma de se conectar de verdade com Ana, quebrando o gelo feito de desconfiança e medo. Ela percebeu, pela primeira vez, que Kian não era apenas um pistoleiro pela violência ou pelo silêncio que o cercava, mas um homem guerreiro de alma profunda, marcado por uma cultura e história densas. Ana, em contrapartida, mostrou uma resistência inesperada. Não era mais aquela mulher entregue ao desespero, mas alguém que aprendia a driblar o medo, transformando a fragilidade em um revés a ser superado. Cada ataque sofrido servia para fortalecer seu espírito e ela começava a compreender que não estavam apenas lutando pela vida, lutavam para reescrever um destino injusto. Os homens da cidade, por sua vez, impiedosos e determinados a apagar a sombra de Ana para sempre, intensificavam as investidas, agarrando-se à brutalidade que sempre alimentou sua ordem opressora. Kian recuava com ela por entre as trilhas estreitas do desfiladeiro, a respiração pesada, os passos firmes, o olhar sempre alerta. O perigo era constante, e a possibilidade de captura assombrava seus pensamentos, mas nenhuma palavra que expressasse fraqueza tinha espaço naquele momento. Enquanto avançavam para um terreno aparentemente mais seguro, Ana notou algo preso a um galho seco, meio enterrado entre as pedras e a terra ressecada. Um objeto pequeno, gasto pelo tempo, mas que carregava um significado invisível que pulsava na ponta dos dedos. Curiosa e estranhamente atraída, ela o recolheu com cuidado, sentindo a textura áspera que logo desenhou uma lembrança reprimida, um fragmento esquecido do seu passado. O silêncio entre eles se reinstalou por um momento carregado, pois aquele objeto tinha um peso muito maior do que poderia parecer na superfície. Uma chave para um segredo cuidadosamente enterrado, capaz de abalar o que todos acreditavam sobre Ana e sua maldição. Um lampejo de esperança resistia a brotar,
ardendo atrás dos olhos cansados dela, ao mesmo tempo em que o coração apertava pela ameaça que sabiam estar por vir. Kian notou o brilho novo, no olhar dela e, numa palavra não dita, ofereceu proteção e força, um pacto silencioso nascido da luta compartilhada, da dor e da determinação. Os passos distantes dos perseguidores se faziam cada vez mais audíveis, os ecos contra o desfiladeiro como um presságio sombrio do conflito próximo. Eles estavam à beira de um abismo não apenas geográfico, mas de destino. A verdade enterrada no passado exigiria ser desvelada, e o próximo movimento definiria não só a sobrevivência física de Ana, mas a possibilidade de libertação do jugo das mentiras que a aprisionavam. O desfiladeiro guardava seu segredo, e agora também ia se tornar o palco inevitável da próxima batalha que moldaria o futuro de ambos. Enquanto o vento soprava impaciente, como se conspirasse a favor dos que ousavam lutar, Ana apertou o objeto contra o peito, sentindo a energia pesada daquele momento. O sinal claro de que aquele refúgio precário estava prestes a ser invadido e que o silêncio quebrado por Kian os conduzia até um novo abismo, onde tudo poderia mudar, para o bem ou para o pior. O sol desaparecera de vez atrás das montanhas, e a noite avançava como um manto pesado, envolvente. Dentro da cabana, Ana olhava com olhos que ardiam mais pelo choque do que pelo medo. Em suas mãos, o pequeno objeto era quase um alicerce para sua alma trêmula, a chave silenciosa para a verdade que viera à tona. Ela encarou Kian, uma urgência contida vibrando em seu corpo. Não podia mais esconder o que descobrira no desfiladeiro. A infertilidade que a comunidade a ofendera, que a condenara a um fim cruel, não passava de mentira fabricada. Não é como eles dizem, murmurou, a voz fraca, mas firme. Não sou estéril. Nunca fui. Ela tentou não deixar que as lágrimas caíssem, mas a angústia estava na ponta da garganta. Descobri. Isso é obra dele, do fazendeiro. Ele tem medo do que eu possa significar, de perder o controle sobre estas terras e pessoas. Kian ouviu como quem captura o sopro do vento antes da tempestade. Seu rosto, sempre tão reservado, havia um traço quase imperceptível de indignação. Conhecia aquele tipo de poder, as sombras que se estendiam além dos limites do rancho, os capangas que se escondiam como cães farejadores, prontos para atacar. Não se tratava apenas de Ana. Era o controle de uma vida inteira mantida por mentiras e medo. Ele fechou os olhos por um instante, sentindo o peso do silêncio que ela rompia, consciente do abismo perigoso em que se encontravam. O ar dentro da cabana parecia mais denso, comprimido pelas paredes de madeira e pela iminência da tempestade velada. Ana sentiu a respiração de Kian ao seu lado, lenta, precisa, pronta para erguer a guarda em qualquer momento. Ela, apesar da fraqueza física, sentiu uma chama se reacender. Não deixaria que aquelas correntes invisíveis fossem postas sobre si, que o passado cruel definisse seu futuro. Horas passaram entre palavras contidas. A conversa voltou-se para o fazendeiro, inimigo oculto, dono de um poder sombrio e implacável, e seus homens que, ao que tudo indicava, já haviam sido alertados da presença deles. Kian falou pouco sobre os perigos que temia, não por medo, mas por saber que Ana precisava dela a essência, não o presságio da morte. A verdade, agora clara como a lua na noite, era uma ameaça. Uma ameaça que logo traria silenciadores para suas vozes
e balas para acelerar o fim. O som súbito de galhos quebrando no lado de fora cortou o fio da conversa com uma ponta ameaçadora. Ambos ficaram imóveis, sentidos aguçados como a ponta das flechas que Qian, vez por outra, alinhava em suas mãos. O pistoleiro Apache aproximou-se da janela com a cautela de um predador antigo dos desertos, olhos escaneando a escuridão vazia da noite. Ana sentiu então a proximidade do perigo, não mais distante, mas palpável, como o cheiro da pólvora que anteciparia o próximo reboliço. "Eles sabem onde estamos", murmurou Qian, a voz áspera, porém controlada. "Mandaram capangas. Vieram para calar o que resta de você. Não vão recuar até que não sobre nada que possa desmentir suas mentiras." O estômago de Ana apertou-se, e um silêncio pesado caiu sobre os dois como um manto de chumbo. Ela sentiu o abraço da desesperança tentando se infiltrar, mas recusou-se a rendê-la. A dignidade roubada e a injustiça sofrida clamavam por uma resposta, nem que fosse a última. A cabana, que horas antes significava um refúgio, passou a ser o palco de uma iminente prisão. O calor morno do interior foi substituído por um frio cortante que entranhava nos ossos, dissipando qualquer vestígio de ilusória segurança. Os olhos de Ana seguiram Qian, buscando nele a promessa implícita de luta e proteção. O único laço em que poderia confiar com a intensidade dos dias que se avizinhavam. A respiração deles sincronizou-se. Uma conexão silenciosa de propósito e resistência. Nem ela, nem ele podiam voltar atrás. A verdade precisava ser revelada, mas para isso, antes era preciso sobreviver ao cerco que se fechava com praga de silêncio e morte. Na sombra da noite implacável, uma figura encapuzada fez-se notar na penumbra à distância, imóvel e observadora, como a sentença inevitável que a escuridão trazia. Era o prenúncio de que o jogo sujo do fazendeiro estava prestes a entrar em sua fase mais cruel. O cerco se estreitava e a liberdade de Ana, a integridade de Qian, tudo aquilo que haviam lutado para proteger estava prestes a ser testado. A cabana antes refúgio tornou-se armadilha silenciosa, e eles agora, cúmplices de um destino implacável, precisavam preparar-se para a tempestade que chegava, pois naquela noite o silêncio não era mais de paz. Era o som do cerco se fechando. A noite envolvia as montanhas com seu manto escuro e silencioso, enquanto Ana e Qian cabriam entre as sombras da trilha tortuosa que ascendia pelos penhascos esculpidos pelo vento e pelo tempo. Cada passo era um desafio para Ana, ainda frágil, mas movida por uma determinação que a impulsionava a não sucumbir. Diante do medo que se enraizava junto ao corpo cansado, o ar rarefeito das alturas trazia consigo um frio que parecia buscar penetrar até os ossos, punindo tanto a carne quanto a alma. Qian caminhava ao seu lado, sempre alerta, os olhos como faróis de vigilância pulsando no breu. Eles haviam abandonado os esconderijos provisórios, cientes de que a perseguição não lhes deixaria espaço para descanso ou demora. O mundo hostil do Velho Oeste mostrava sua face mais implacável, onde confiança era uma moeda rara e a traição à espreita em cada sombra. Qian sabia que para sobreviver à tempestade prestes a cair sobre eles, precisavam buscar o único lugar onde ainda poderiam encontrar aliados, a pequena tribo Apache que o havia criado, um refúgio de sangue,
cultura e valor sob a liderança firme de Nayara, sua irmã. Apenas ali a verdade poderia ecoar com força e o peso das mentiras seria confrontado sob a proteção ancestral. A subida rochosa se tornou mais escarpada e o silêncio entre eles carregava a tensão de um segredo prestes a ser revelado. Ana, mexendo-se com dificuldade, tentava esconder o desconforto crescente, consciente dos olhos atentos de Kian, que em sua quietude parecia carregar o mundo em um olhar sóbrio. O pistoleiro, embora acostumado aos perigos, sentia o peso da responsabilidade como uma pedra cravada no peito. Cada passo era uma promessa de proteção, uma promessa que não podia vacilar. Quando finalmente alcançaram o sopé das copas densas que cercavam a aldeia, o ar mudou. Havia um frescor ameno que contrastava com a aridez seca do desfiladeiro, e o som distante de vozes e risos infantis se misturava ao farfalhar das folhas. Um quadro quase impossível de imaginar nas brutalidades que enfrentavam. Nayara os aguardava, com o olhar que carregava a força das tempestades e a serenidade do deserto. Sua presença era a âncora para os dois fugitivos, um ponto seguro para repousar o corpo e a alma, e uma esperança para o que viria. A recepção da tribo foi com silêncios medidos, olhares avaliativos que pesavam as promessas não ditas e as dores invisíveis que carregavam. Ana percebeu que sua presença ali não era só uma questão de refúgio físico, mas também de batalha silenciosa pela aceitação, por quebrar as barreiras tecidas pela incredulidade e o preconceito. Nayara, com sabedoria silenciosa, observava aquela mulher que carregava não apenas o peso do passado, mas a chama da resistência. A convivência teria que ser construída em fragmentos de confiança, palavra a palavra, gesto a gesto. Nas noites seguintes, Ana sentiu os olhares dos membros da tribo, ora curiosos, ora desconfiados, mas também viu pequenas mãos que tentavam tocar a sua. Sorrisos discretos que começavam a descongelar o gelo da rejeição. A sabedoria ancestral que Nayara reverberava logo se fez presente, envolvendo a nova companhia em ensinamentos e histórias preenchidas de esperança, força e unidade. A tribo não era apenas um abrigo, mas um cenário onde a coragem podia florescer e as feridas do passado poderiam finalmente começar a cicatrizar, enquanto buscavam estabelecer um plano para enfrentar a opressão que ainda os caçava. O ancião da tribo, um homem de barba espessa e olhar que parecia atravessar os tempos, chamou Kian para um cômodo reservado. A voz dele era baixa e carregada de um respeito quase reverente. Uma voz que reverberava como o peso dos ancestrais. Ali, em silêncio apenas quebrado pelo estalar do fogo no canto, foi revelada a Kian uma verdade que ultrapassava os conflitos terrestres e ecoava nas raízes profundas de sua tradição apache. O segredo ancestral falava de um pacto antigo, um silêncio guardado por gerações que trazia um poder oculto, mas também um preço severo. Era um conhecimento que alertava Kian sobre a gravidade do que havia desencadeado a dura terra do Velho Oeste. O silêncio daquele pacto não era mero silêncio. Era proteção e cárcere para segredos que, se revelados de forma precipitada, poderiam abalar as fundações não apenas da tribo, mas de toda a ordem frágil que mantinha o equilíbrio daquela fronteira violenta. Kian sentiu o peso da revelação,
como uma corrente invisível que o ligava ao passado e ao futuro. Como se cada ação que tomasse ressoasse longe, mexendo com forças que ele ainda não compreendia completamente. A responsabilidade crescia, assim como o perigo. Era mais do que uma simples luta por justiça. Era uma jornada que testaria não só a força do corpo, mas a dos espíritos e a persistência das alianças que se construíam à custa do sangue e do silêncio roto. Fora da aldeia, o vento uivava entre as árvores, trazendo consigo o presságio do que estava por vir. Aquela noite prometia ser o começo de uma tempestade profunda, e a sombra do cerco que se fechava não dava espaço para esperanças tênues. Qian sabia que a próxima fase da batalha seria decisiva, não apenas para Ana, mas para todos os que ousavam desafiar a tirania firmada nessas terras. O ancião, antes de fechar o portão da cabana, sussurrou a Qian uma última palavra cifrada, e os olhos do pistoleiro brilharam em um misto de medo e determinação. O silêncio que ele quebrou tinha raízes profundas e consequências que estremeceriam não só seus destinos individuais, mas o delicado equilíbrio entre povos e poderes que disputavam. O controle da fronteira. Ali, entre as chamas da fogueira, o passado e o presente se entrelaçavam numa trama que exigiria coragem além da esperada. E o próximo capítulo da história de Ana e Qian começava a se desdobrar sob as estrelas frias e implacáveis do Velho Oeste. A manhã se ergueu silenciosa sobre a aldeia Apache. O orvalho ainda repousava nas folhas e o ar trazia um frescor quase impossível para aqueles horizontes antes marcados pela aridez implacável. Ana percorreu os limites do acampamento com passos hesitantes. A luz translúcida filtrando entre as copas das árvores revelava a serenidade de um lugar que contrastava brutalmente com a instabilidade interior que ela carregava. Os dias ali ainda nasciam sob a sombra da desconfiança, uma barreira invisível, que ela sabia ter que ultrapassar para encontrar um lugar entre aquele povo e, sobretudo, dentro de si mesma. Suas mãos tremiam levemente ao tocar as texturas das peles esticadas, os cestos artesanais e as panelas rústicas, objetos tão distantes da casa e da vida que vira ruir diante dos olhos. Cada gesto seu parecia escancaradamente deslocado, um estrangeiro aprendendo o idioma das coisas simples e dos povos que resistem no limiar da fronteira. O olhar de Ana buscava respostas nas pessoas que cruzavam seu caminho, naqueles gestos de cuidado e nas palavras compartilhadas em sua língua silenciosa, pois no fundo havia o medo surdo de jamais ser aceitada, de carregar para sempre o fardo invisível do passado cruel. Mas havia algo mais forte nas pessoas da tribo, que a percepção dela ainda não alcançava inteiramente. Uma força coletiva forjada nas adversidades, um laço de sangue e tradição que não podia ser quebrado pela suspeita fácil. A cada manhã, Nayara observava Ana de longe, ponderando se aquela estrangeira carregava a chama que o fogo ancestral precisava, não só para sobreviver, mas para renascer plenamente. Nas pequenas conversas, fragmentos de histórias começaram a se cruzar. E a figura de Ana lentamente se infiltrou naquele mundo, não como intrusa, mas como alguém que buscava pertencimento sob a luz sonhadora da justiça. O silêncio da aldeia foi rompido por gritos distantes e o barulho abrupto de cascos se aproximando pelo vale. Qian levantou-se rápido, o punho firme envolvendo o cabo da arma, o olhar estreito, filtrando a sombra que se intensificava entre as árvores.
Não demorou para que o motivo daquela interrupção cruel se manifestasse. Um grupo armado avançava, não com a sutileza de caçadores tradicionais, mas com a brutalidade selvagem dos homens que sentiam o poder e a impunidade em suas mãos. Eles chegaram aos limites da aldeia com a certeza de que sua presença semeava medo. E era exatamente essa a intenção. A tensão se espalhou como fogo seco. Os moradores da tribo correram para se posicionar, uns empunhando armas rústicas, outros preparando refúgios improvisados para proteger os mais velhos e as crianças. Ana sentiu o peso do pavor expirar-lhe como uma sombra fria. Porém, dentro dela, algo que ainda não se apagava começou a transformar o medo em luta. O fogo de resistência, alimentado por todo o sofrimento e injustiça que carregara, acendeu em seu peito de forma irrefreável. O confronto teve o impacto de uma tempestade violenta. Tiros ecoavam cortando o ar da manhã. Gritos se misturavam com o estampido feroz do metal contra madeira e pedra. As bolhas de areia se erguiam quando Qian disparava com precisão, segurando a linha entre o caos e a ordem tênue de um pistoleiro, que sabia que sua mira era também um escudo para aqueles que dependiam dele. Ana, embora limitada pelas sequelas ainda frescas, movia-se como podia, ajudando a proteger os pontos vulneráveis da aldeia. A voz interna fundida entre o medo e a determinação. Cada passo era um martírio e uma redenção simultâneos. Os ataques dos invasores não tinham a sofisticação de uma estratégia articulada, mas sua brutalidade e a fúria que carregavam tornavam o embate implacável e doloroso. Entre tiros e correrias, Ana viu o desespero nos olhos de seus companheiros de luta, e a ferida invisível da injustiça que a perseguira ressurgia em cada bala disparada contra eles. A solidariedade da tribo, no entanto, manifestava-se em gestos pequenos, mas potentes, olhares que diziam não estamos sozinhos. Mãos firmes que sustentavam outras, rugidos silenciosos de coragem contra a opressão. No meio da confusão, Ana escapou de um logo confronto com um capanga, conseguindo se esconder atrás de uma parede de pedra ancestral que permeava a aldeia. O ferimento no braço ainda latejava, mas não era nada comparado ao fogo que incendiava. Sua alma. Qian apareceu ao seu lado com um fluxo contínuo de palavras breves cheias de comando e promessa. Fique comigo. Não vamos deixar que a história acabe aqui. Foi então que, entre o turbilhão da batalha, Ana sentiu o olhar mirar para além do tumulto. Uma presença imponente que se fixava no confronto com uma fúria silenciosa. O fazendeiro que ela evocara em seus piores pesadelos estava ali, olhando fixamente para Qian. Um desafio lançado sem palavras. O prenúncio de um confronto inadiável. O cenário se instalou como um símbolo cruel da violência e do destino que ela havia conseguido evitar até então. O fogo dos olhos dele era o fogo do domínio, da ameaça que pairava sobre suas vidas. Ana percebeu naquele momento que o duelo que se aproximava não seria mero confronto de força física. Seria a batalha que decidiria todo o curso, não só da sua vida, mas da justiça ainda por ser restaurada naquelas terras. O som dos cavalos, o eco dos disparos e o silêncio que antecedia o primeiro choque entre esses homens marcaram um instante que parecia suspenso no tempo. O destino de Ana e Qian se deparava para a prova mais dura, onde coragem, honra e a vontade de vencer a desigualdade se encontrariam na linha tênue
entre a vida e a sombra da morte. O sol já havia desaparecido completamente quando Qian e Ana, exaustos, afastaram-se dos resquícios sangrentos do duelo recente, o coração ainda pulsando em ritmos desencontrados. O ar pesado da noite não aliviava o peso que carregavam, sequer suavizava as cicatrizes deixadas pela luta que ambos sabiam não ser o fim, mas apenas o prelúdio de uma jornada mais árdua. Expor a verdade que permanecia oculta nas sombras da cidade. Qian, seu braço ainda dolorido pela ferida fresca, jamais perdera a respiração firme, os olhos fixos em Ana como se buscasse ali a renovação de algo que estava prestes a ruir. Ana, ainda trêmula, não apenas pela dor física, mas por um turbilhão interno que tentava equilibrar esperança e receio, sabia que o confronto armado havia sido um gesto desesperado e necessário, mas insuficiente. A opressão que a marcaram não se apagaria no sangue derramado, nem na ausência momentânea do fazendeiro. Era a engenagem de uma estrutura implacável, um sistema que sustentava mentiras e medo, à sombra de leis corrompidas e corações endurecidos. Sentados à beira de um barranco, a vastidão da planície oscurecia sob a lua tímida. Eles deram seus primeiros sinais concretos de discussão, rompendo o silêncio pesado. A voz de Qian, rouca e pausada, revelou seu pensamento. Não bastava apenas fugir ou resistir. Era preciso trazer à luz o enredo de ardis que condenara Ana injustamente. A luta não termina no cano da arma, Ana. Para libertar você e todo o povo que sofre sob esta tirania, temos que mostrar a verdade para toda a cidade, desafiar a Casa do Poder nem que seja por meio da força do que ela teme, a vergonha exposta em plena luz. Seus olhos, frios e ao mesmo tempo determinados, refletiam a chama bruxuleante da justiça ainda não consumada. Ana assentiu, sentindo o peso da missão se acumular em seus ombros frágeis, mas adotando ali, naquele momento, uma coragem alimentada pelo silêncio quebrado e pela aliança que surgira na adversidade. O plano precisaria ser arriscado e ousado. Eles não poderiam apenas entrar. Deveriam invadir os bastidores onde as decisões nasciam. Seria um confronto de vontade, palavras e atos, numa terra onde o poder era regido por sangue e medo. A preparação começou imediatamente. Qian analisava os mapas da cidade, entregue discretamente por um antigo aliado que ainda movia peças nas sombras do governo local, enquanto Ana vasculhava cada fragmento de memória e evidência colhida. Sabiam que as autoridades locais estavam profundamente entrelaçadas com o fazendeiro e seus capangas, o que tornava a missão mais perigosa. Inimigos escondidos em cada esquina, em cada mesa oficial. A tensão crescia. Se fossem descobertos cedo demais, o preço poderia ser a liberdade e até mesmo suas vidas. Nas noites seguintes, deslocaram-se utilizando as entradas menos vigiadas, misturando-se entre aldeões e trabalhadores, atentos a qualquer movimento suspeito. Ana, cautelosa, permanecia na linha tênue entre a cautela e a necessidade de sua voz ser ouvida. Ela sentiu o valor de sua presença tornar-se maior do que apenas a própria luta. Tornava-se símbolo da injustiça enfrentada por tantos que nunca tiveram voz. Cada encontro com antigos conhecidos que antes a desprezavam trazia uma nova camada de desafio. Alguns a evitavam, temendo expor-se à ira do fazendeiro. Outros sussurravam dúvidas e medos, podendo virar de aliados a traidores num piscar de olhos. Qian percebeu que estes eram os verdadeiros campos de batalha,
não apenas as armas, mas as palavras, os olhares e os pequenos gestos que poderiam aos poucos minar o poder construído sob o jugo. Em uma dessas incursões silenciosas, observando as movimentações no tribunal local, onde os representantes da lei se reuniam, Qian percebeu rostos familiares, políticos e xerifes com um olhar endurecido. Figuras que, longe de fazer justiça, mantinham viva a sombra dos falsos julgamentos e conspirações. Eles eram o eixo da engrenagem que suportava o fazendeiro. Um círculo fechado que descartava qualquer um que ousasse ameaçar suas vantagens. Ana, naquele instante, segurou a mão de Qian, um gesto simples, mas carregado de significado. Os olhos dela, antes carregados de dúvidas, agora cintilavam com a primeira chama de resistência que não mais se deixaria apagar. Não somos só reflexos do passado. Podemos ser os autores do que virá. A frase, sussurrada, parecia atravessar o vento que entrava pela janela branca da madrugada. Porém, apesar da esperança renovada, a rua parecia respirar uma tensão crescente, como se o ar espesso carregasse ossos de perigos escondidos. No silêncio das noites anteriores, passos furtivos discutiam estratégias para capturar quem ousasse desafiar o status quo. A traição se escondia em rostos amigos, e o risco apressava cada movimento do casal. À medida que o dia da investida se aproximava, Qian e Ana organizaram a lista de possíveis aliados que poderiam usar a voz, poucos, porém fervorosos o bastante. Sabiam que cada palavra dita diante dos tribunais, cada pedaço da verdade desvendado nas praças e tavernas, poderia incendiar a coragem de quem sofria em silêncio, e, por outro lado, também poderia desencadear a fúria dos poderosos com maior rapidez do que imaginavam. O céu tornou-se cinzento. A previsão de tempestade era como um sussurro no horizonte. Quando finalmente cruzaram o portão em direção à praça principal da cidade, sentiram o peso dos olhares que se viravam para eles. Alguns carregavam curiosidade, outros desprezo, mas um frio inconfundível permeava o ar. A cidade estava tensa, dividida, e a guerra, seja qual fosse sua forma, estava para começar. E ali, entre os murmúrios e o silêncio cortante das ruas, Qian percebeu que os aliados poderiam se revelar inimigos disfarçados, enquanto Ana encarava o terreno minado de uma justiça manipulada e de poderes que fariam qualquer sacrifício para se manterem firmes. O verdadeiro desafio começava agora. Não a bala, não o duelo na poeira, mas o embate tortuoso entre a luz da verdade e as sombras frias do poder. A disputa pela verdade saiu dos silêncios e invadiu o território amargo das palavras ditas em voz alta. No salão improvisado, sob o olhar atento da comunidade reunida, Qian e Ana enfrentavam um jogo de acusações veladas e olhares carregados de suspeita, enquanto a presença ameaçadora do fazendeiro pairava sobre todos como um espectro de poder opressor. Ana, apesar da voz ainda trêmula, após dias de tensão e luta, rompeu o silêncio que lhe fora imposto durante anos. As palavras que saíram de seus lábios eram mais que um desabafo. Eram testemunhos vívidos de injustiça, sofrimento e resistência. Ela falou sem medo das consequências, mesmo quando cada frase pesada parecia extrair dela forças que ainda não sabia possuir. O rosto dela, iluminado pela luz oscilante das velas, revelava não apenas a vulnerabilidade de uma mulher que vencera a morte, mas também a coragem de quem ousava confrontar um passado que muitos preferiam manter escondido. Sua voz,
carregava a luta silenciosa que transcorreu desde quando fora enterrada viva. A sequência cruel de traições e mentiras fabricadas para condená-la sem direito à defesa. Qian, silencioso, em muitos momentos agia como o suporte invisível, traduzindo com olhar firme e gestos contidos a determinação que compartilhava com Ana. Seu passado Apache, seu código de honra e a dignidade que nunca abandonara tornavam-no o aliado mais poderoso naquele embate. Entre murmúrios e olhares, despertava-se um sentimento inesperado de empatia em alguns membros da comunidade. Um reconhecimento que vinha aos poucos, apesar das resistências presenciais e do preconceito arraigado. O fazendeiro, alvo das revelações, permanecia impassível, mas seu olhar era uma chama contida, um aviso silencioso de que não cessaria sua luta para manter o controle que seu medo e ganância lhe exigiam. Sua voz baixa e cortante buscava minar a credibilidade deles, lançando dúvidas, ameaçando com promessas veladas de retaliação. Mas o peso de sua influência já começava a ser contestado por vozes antissoterradas. A tensão crescia, pois a linha entre a lei oficial e a justiça moral tornava-se mais tênue a cada palavra pronunciada. Autoridades locais, funcionários do sistema comprometido, assistiam em silencioso desconforto, percebendo que a moeda de troca do jogo político estava prestes a virar, ameaçando derrubar seu império de mentiras. A cidade inteira parecia conter o fôlego, sabendo que aquilo era apenas o prelúdio de um confronto de poderes muito maior. Ana continuava a falar, não mais apenas por si, mas pelas muitas vidas marcadas pela mesma sombra opressora, pelas vozes que nunca foram ouvidas. Era uma redenção lenta, uma ressurreição do que tentaram apagar. A endireitação do corpo e da alma de Ana dava novo vigor à luta, e a simpatia, que começava a brotar entre alguns moradores, convertia o espaço em um campo minado de propostas veladas, alianças frágeis e traições escondidas. Qian mantinha-se preparado, os olhos atentos a cada movimento, sabendo que o peso do silêncio quebrado há muito transcendia aquela sala e podia explodir em qualquer momento. Não faltava quem quisesse calar aquela voz e apagar aquela luz que ora tremulava, pois o desejo de vingança, enraizado no medo da perda do controle, alimentava a fúria dos poderosos. No entanto, algo estava claro naquele instante. Ana não permitiria mais ser o fantasma invisível da comunidade, e Qian não recuaria diante das garras da injustiça. O futuro daquele embate se prendia na balança entre a coragem de expor a verdade e o poder voraz daqueles que a queriam enterrada não mais na terra, mas no silêncio. De repente, o som abrupto de passos pesados ressoou do lado de fora, interrompendo a frágil trégua verbal. A porta foi aberta com violência, revelando a presença ameaçadora dos homens da lei local, que desceram sobre Qian com ordens claras e falsas acusações. A atmosfera se congelou no instante em que as algemas fecharam nos pulsos do pistoleiro Apache, transformando o espaço de debate em cárcere de injustiça. Ana, parada no centro daquele salão que antes fora palco de sua coragem, sentiu o chão se abrir sob os pés. Hora de decisão crucial se aproximava. A fidelidade daqueles ao seu redor começava a ser posta à prova, enquanto ela encarava o olhar frio dos guardas e a prisão injusta do único aliado que lhe restava. A tensão tornou-se palpável, uma trama se adensava, e Ana percebeu que o combate ainda não estava ganho.
Aquela prisão selava um desafio imediato, um teste cruel à sua força e à aliança recém-formada. O silêncio pesado do momento era o prelúdio de uma tempestade que, inevitável, se anunciava no horizonte destas terras marcadas pelo medo e pela coragem. O alvorecer banhava a cidade com uma luz tímida e morna, que pouco a pouco livrava as ruas da sombra da noite anterior. Ana caminhava pelas calçadas gastas, olhos atentos, sentindo o coração acelerar a cada passo. O som apagado das algemas batendo contra o metal ainda ecoava em sua mente, marcando a prisão injusta de Qian. A cidade respirava em tensão, dividida entre medo, silêncio cúmplice e um impulso tênue de mudança que só ela e seus poucos aliados conseguiam enxergar. Mas a hora da ação havia chegado. Reunindo forças e coragem, Ana atravessou com passos firmes a praça principal, onde a presença de guardas e capangas do fazendeiro travava o pulso da cidade. Em seu olhar havia a chama inquebrantável da verdade, da justiça retornando após anos de silêncio e opressão. Aos poucos, a pequena multidão que se formava à sua volta crescia em número e esperança. Os remanescentes da tribo Apache, vizinhos oprimidos, olhos antes desconfiados, agora se enchiam de determinação. Juntos, eles planejaram um levante pacífico, o som de seus passos e vozes se tornando o martelo que quebraria o jugo da mentira. Conforme a manhã avançava, a movimentação ganhou força e direção, marchando contra a sede do poder do fazendeiro. A casa grande que por tanto tempo simbolizara o medo e a opressão. Ana, à frente, sentia a responsabilidade pesando, mas também o peso da redenção que tanto buscara. A tensão no ar era quase palpável, quando, diante da mansão, um silêncio desconfortável tomou conta. Os capangas recuavam diante daquele número crescente de rostos erguidos, decididos a não mais aceitar injustiças. Entre eles, Qian, finalmente liberto graças à ousadia dos aliados, emergiu sem perder a serenidade letal que o marcava, firme ao lado de Ana. O silêncio rompido por seu olhar firme tornou-se um símbolo de resistência e redenção. O fazendeiro, surpreendido pela força do levante, tentou erguer sua voz hostil, mas a coragem coletiva era uma tempestade, impondo fim ao império do medo. As acusações dele se diluíam, enfrentadas pelas verdades incontestáveis que Ana havia trazido à luz durante a batalha pelas palavras e pelo direito de existir. Sua derrota, embora amarga, era inevitável diante da união que se formara entre povos marginalizados e o desejo de justiça pelo simples ato de se recusar a ser mais uma sombra soterrada. Com o desfecho do levante, a cidade percebeu que aquilo era mais que uma simples vitória contra um homem, libertação de uma história escrita com sangue, medo e silêncio, que agora não mais calaria. Qian e Ana, ombro a ombro, tornaram-se símbolos vivos do fim daquela era cruel e o anúncio do começo de uma nova página voltada para a dignidade. Nos dias que se seguiram, as feridas começavam a cicatrizar e o respeito lentamente ganhava espaço nas ruas antes marcadas pela intolerância. A tribo Apache, junto aos aliados da cidade, viu reconhecida sua presença e voz, não mais perseguidos, mas integrantes respeitados da comunidade. Nayara, observando de longe, sorriu com a certeza de que a coragem e a verdade haviam vencido o silêncio ancestral que tanto ameaçava seu povo. Ana, livre do peso da culpa injusta e das mentiras que a aprisionaram,
encontrou em Qian não só um companheiro, mas um guardião para a esperança renovada. Juntos, plantaram as sementes de um futuro onde o medo seria apenas uma sombra do passado, e a dignidade a luz que guiaria cada passo adiante. Na imensidão aberta do Velho Oeste, enquanto o sol despontava no horizonte com tons dourados tingindo a vastidão, Ana ergueu o rosto para o céu. O vento suave acariciava seus cabelos, e o silêncio agora era de paz e promessa cumprida. A jornada longa e dolorida chegava a seu fim, e o nascer do sol simbolizava não apenas um novo dia, mas a liberdade conquistada com coragem, amor e a quebra definitiva do silêncio que antes os aprisionava. Ali, diante daquela vastidão indomável, Ana sorriu pela primeira vez em muito tempo, plena, livre e pronta para reescrever sua história ao lado de Qian, sob o infinito céu do Velho Oeste.